Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Eric Louco. Aqui eu vou te mostrar os caminhos para você passar na prova do CIELE. Eu sou Eric Louco, professor de espanhol, e o tema de hoje é a prova oral do CIELE. Vamos lá, pessoal? Bom, o que significa a sigla CIELE? É o Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola. Ela é uma proficiência que vai medir seu grau de conhecimento da língua espanhola, desde os níveis A1 até o nível C1. Esses níveis foram definidos pelo Marco Comum Europeu. De acordo com ele, os níveis A1 a 2, níveis iniciais, B1, B2 intermediários e C1, C2 níveis avançados. No caso do CIELE, só vai até o nível C1. Bom, a gente viu a primeira característica da prova do CIELE. Ela é uma prova multinível. Você faz a prova, o exame vai te dizer qual nível que você está. Ou seja, não tem uma reprovação. Dependendo do nível que a universidade peça, normalmente ela pede o nível B2. Mas já vi universidades pedindo nível B1. Então você faz a prova, ou seja, não tem uma reprovação, né? Você faz a prova e a prova diz em que nível você está. E aí, de acordo com a universidade, aí vai saber, né, se você atingiu o nível ou não. Bom, a outra característica dessa prova, ela é uma prova online. Você vai fazer a prova na sua casa, de acordo com a sua disponibilidade ou do centro aplicador. No caso, você pode fazer no centro aplicador ou na sua própria casa. Olha aí que massa, né? A outra característica dessa prova, pessoal, ela é que é uma prova sem sotaques, né? Sem acentos. Ela é uma prova feita por duas universidades da América Latina, que é a Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e pela Universidade Autônoma do México. E na Espanha, pela Universidade de Salamanca e pelo Instituto Cervantes. E você vai falar aquele espanhol que você já conhece, gosta mais. O bom também nessa prova é que ela está em mais de 75 universidades, não só nos países que falam espanhol, é muita coisa, mas também no mundo todo. Recentemente, um aluno meu foi fazer um intercâmbio na Alemanha, na Universidade de Colônia, e lá pediu o CIELE nível B1, né? Então, olha como essa prova ela é uma excelente oportunidade, né? Para você que quer fazer um mestrado, né, uma especialização, uma graduação ou um doutorado fora do país, nos países que falam espanhol e também em outros países, dependendo do país, você pode fazer a prova do CIELE. E eu vou estar constantemente colocando vídeos de dicas da prova, como você, né, atingir o nível que você precisa para a sua universidade. E aí, por que eu estou fazendo isso? Ultimamente, muitos alunos de vários estados do Brasil me procuraram orientações, né, pediam um curso para essa prova. E aí eu fui perguntar para eles qual era o curso, qual era a universidade, e a grande maioria era para a Argentina, para estudar medicina na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de Rosário também, né? E aí eu fui perguntar para eles por que estavam querendo medicina lá. Esses alunos que já conheciam essa oportunidade, muitos ou estavam pagando cursinho aqui, perdendo tempo, pagando cursinho caro, né? E eles perceberam, bom, o custo de vida na Argentina é mais barato que no Brasil. Melhores universidades do mundo. Então, bom, se eu estou perdendo tempo aqui, gastando dinheiro, eu vou viver lá, eu vou viver bem perto da universidade e gastando menos do que eu gastaria com um cursinho aqui no Brasil. O pessoal que já estava se preparando. E as pessoas que estavam pagando universidade particular, esse sim, né? Se pegar o dinheiro que estavam pagando universidade particular aqui e fosse morar lá, esse que viveria muito melhor ainda, né? E aí você me pergunta, né? Esse pessoal que já sabia dessa oportunidade do CIELE. E quem está sabendo dessa oportunidade do CIELE agora, né? Que quer estudar fora e que precisa do CIELE, vai me perguntar. Bom, eu não sei nada de espanhol. Nunca vi espanhol na minha vida. Como é que eu vou morar fora? Como é que eu vou passar nessa prova? E aí, pessoal, é muito simples, tá? Porque essa prova tem gente que é muito boa em espanhol, é fluente e não passa. E tem gente que nunca estudou espanhol
e passa. Porque, como eu disse para vocês, você tem que saber o caminho da prova, você tem que saber o que a prova pede. E aí, quando você sabe a prova, sabe a estrutura, bom, com certeza você passa, certo? Então, aqui eu vou te ajudar a te mostrar os caminhos para passar na prova do CIELE. E aí, pessoal, outra vantagem, que essa é espetacular. No caso da Universidade de Buenos Aires e outras universidades da Argentina, ela pede a prova do S5. A gente vai entender ao longo dos outros vídeos que existem modalidades da prova do CIELE. E essa modalidade do S5, você vai fazer apenas uma prova oral com 5 tarefas, tá? E uma prova escrita com 2 tarefas, ou seja, 2 redações. Então, você só vai fazer isso. Cada tarefinha dessa vai aumentando o nível e na prova de redação você vai fazer 2 redações, também aumenta o nível. Como eu falei, a prova é multinível. Cada tarefa que vai passando, o nível dela vai aumentando, beleza? E aí hoje nós vamos ver as características, o que a prova oral quer que você fale, certo? Então você vai chegar preparado para a prova, sabendo o que você vai falar na hora para você tirar a sua nota máxima, tá bom? Então no vídeo de hoje nós vamos conhecer as 5 tarefas orais da prova do CIELE. Bom, pessoal, agora nós vamos conhecer as características da tarefa número 1. A tarefa número 1 do CIELE, como eu falei anteriormente, cada tarefa vai aumentando o nível. A tarefa número 1 são 2 níveis, níveis A1 e A2. São 4 perguntas, você vai escutar 4 áudios e você vai responder a pergunta número 1 e a pergunta número 2, nível A1. E a pergunta número 3 e a pergunta número 4, nível A2. Bom, quando você entrar no sistema do CIELE, com essa página aqui, a primeira pergunta você vai ter 15 segundos para responder. Nenhuma dessas respostas do CIELE, da tarefa 1, em qualquer outra tarefa, você vai se limitar apenas a responder sim ou não. A primeira pergunta você pode responder com uma frase, tá? Porque essa pergunta número 1 vai ser pergunta como: ¿De dónde es? ¿De dónde es? Então aqui você vai responder apenas uma frase. Soy de Brasil. Perguntas das suas experiências, perguntas do seu entorno pessoal. A pergunta número 2 vai estar no mesmo nível da pergunta número 1. São verbos no presente, verbo estar, verbo ser, verbo de amar-se. Então vai estar nesse nível de presente, tá? Essas perguntas, no caso, como você só tem 15 segundos para responder, respostas curtas, tá? Dá para você falar um pouco? Dá, tá? Na pergunta número 1 e número 2. Então, faça esse teste dos 15 segundos. No site, a sua resposta não fica gravada, tá? O CIELE disponibiliza o simulado da prova, que é esse que a gente está vendo aqui. Então, uma dica importante é você se familiarizar com a prova pelo site, tá? Então, abra o site, que é esse aqui, e aí na primeira você vai ver que você vai escutar a gravação, e aí você escuta a gravação e depois você grava o seu áudio. Agora para a pergunta 3 e a pergunta 4. A pergunta 3, ela pode cair um tempo do passado, certo? Esse passado pode ser o passado imperfeito, pode ser o pluscuamperfeito, pode ser o indefinido, pode ser o pretérito perfeito composto, tá bom? Mas assim, a gente vai entrar agora na parte mais da nomenclatura. O bom aqui, para você saber o que você vai ter que fazer, é responder com o verbo da pergunta, tá bom? Então, por exemplo, no passado imperfeito, se a pergunta for essa: como eram suas vacaciones? Agora aqui você vai ter que falar um pouco mais, porque você tem o quê? 30 segundos para responder. Não vai se limitar apenas como eram minhas vacaciones. Minhas vacaciones eram divertidas. Não, então você vai ter que falar um pouco mais. A gente vai ver nos bizus para a prova usar conectores apropriados, no obstante, sin embargo, por lo tanto, es decir, que isso vai enriquecer a sua resposta, tá bom? Então assim, nós vamos dominar os passados. Saiba que vai ser uma pergunta de passado, tá bom? A pergunta número 4 normalmente vai ser uma pergunta no
futuro. E é aqui bem fácil, tá? Porque esse futuro em espanhol, você vai responder com o verbo ir no presente, mais a, mais infinitivo. Perguntar que va a ser mañana. Mañana voy a correr. Voy a. A pergunta vai ser sobre você. Então aqui a estrutura vai ser essa. Voy a correr. Voy a estudar. Essa estrutura você tem que estar bastante consciente na hora da prova, porque vai sim ser esta estrutura. A pergunta 3 e a pergunta 4, pode ser que a 3 seja no passado e a 4 no futuro. Pode ser que a 3, ao contrário, futuro, passado. Pode ser que caiam duas de futuro, pode ser que caiam duas de passado. Mas com certeza que vai cair passado e futuro, isso sim vai cair e você vai estar preparado para isso, certo? Então, características, o que você vai ter que fazer na prova. Lembrando, tarefa número 1, 15 segundos de resposta para a tarefa 1 e 2, 30 segundos de resposta para as perguntas 3 e 4. Característica importante de CL, se centrar na resposta que ele está pedindo, não devagar. Bom, como eu falei para vocês, agora vamos conhecer as características da prova, o que a prova pede de você. Nos próximos vídeos eu vou fazer essa prova na prática. Eu vou responder todas as questões com o tempo certo e dando mais exemplos para você. Bom, pessoal, vamos conhecer agora as características da tarefa número 2. Bom, essa tarefa, como todas as outras, elas estão disponíveis no simulado que o Ciel oferece. Então é muito importante você treinar por esse simulado. Aí você pode me dizer, bom, no simulado a resposta não fica gravada do áudio, como a gente viu na tarefa anterior. Eu não sei qual a resposta certa. Não sabe mesmo não. Nem ele vai gravar o seu áudio, não vai ter ninguém para corrigir e nem ele vai dar a resposta certa. Mas qual é a vantagem dele? Porque, por exemplo, as informações disponibilizadas no simulado são as mesmas que vão estar na sua prova. É muito importante você se acostumar com a estrutura da prova. Quando você entra no site, no simulado e na tarefa número 2, ela vai estar do mesmo jeito no dia da sua prova. Não vai ser a mesma imagem, mas vão ser as mesmas orientações. E essas orientações, elas são importantíssimas para a sua avaliação. A sua nota ela é outra se você seguir o que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Quando você entra na tarefa número 2, você vai ver essa página aqui. Você vai ter duas imagens e aqui você vai ter um tempo para escolher uma das duas. Se você não escolher, o sistema escolhe por você. Eu aconselho que você escolha antes que o sistema escolha. Então aqui tem essas duas imagens, você escolher, você passa para a próxima página. Nessa página aqui, você vai ter 2 minutos e 30 segundos para fazer o quê? Ler essas instruções aqui, tá bom? Que a gente vai já comentar sobre elas. E você também vai ter nesses 2 minutos e 30 para preparação, tá? Isso antes de começar a gravação do seu áudio, para fazer anotações. Mas essas instruções, tá? Esses comandos que estão aqui vão ser os mesmos para a sua prova. Então, as imagens, duas imagens, mas qualquer uma que você for escolher, vão ser entes na cozinha, num parque, caminhando. E aí é o seguinte, aqui é muito importante pontos aqui. Se você responde esses 5 pontos, se você já está familiarizado com esses 5 pontos, a sua nota vai lá para cima. Então, foque-se, por favor, nesses pontos, tá? Foque-se nesse ponto. Porque assim, se você está acostumado a fazer e repetir, na hora da prova, são esses mesmos pontos. Então você já sabe até o que você vai falar. Óbvio, não é a mesma imagem, mas você já tem a estrutura de que você vai falar, né? Então vamos aqui memorizar esses pontos. A pergunta é, quantas pessoas tem na imagem? E aí você vai trabalhar vocabulário de número, né? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. E você pode falar, isso na pareja. Essa é a primeira pergunta. A seguinte pergunta é, qual a relação entre elas?
E aí você vai trabalhar a família. A madre, é um padre, é um hijo, e aí vai. Lembrando que, como eu falei, você tem que responder essas perguntas. Você vai ter tempo para isso. Agora sim, não são respostas soltas. E para você unir essas respostas, você vai trabalhar os conectores. Por lo tanto, es decir, no obstante, entre cada uma dessas respostas. Lembrando que é uma história que você vai criar. Mas, por favor, se centre nessas perguntas. Você enfatiza muito de você se centrar em que ele está pedindo. O segundo tópico é como são essas pessoas. E aqui você vai trabalhar as características físicas em espanhol. Alta, bajita, gordita, flaquita, delgada. E aí você vai desenvolver como são essas pessoas que estão na foto. Dentro do mesmo tópico, quais são as roupas que elas usam. E aí você vai trabalhar o vocabulário de roupas. Pantalones, falda, sapatos, gorras. E a estrutura é llevan. Usa essa estrutura. Llevan pantalones. O seguinte, verbo estar mais gerúndio. Que você vai dizer o que elas estão fazendo. E aqui o detalhe importante é você não confundir com a língua portuguesa, porque não vou estar mais o gerúndio como eles estão se vendo. Então, se eu colocar a mesma estrutura do espanhol, se estão viendo ou eles estão viendo-se, nunca este se no meio. O seguinte ponto é como estão essas pessoas, como elas se sentem. Aí você vai descrever tudo isso. Você vai descrever os objetos que estão na cena, como são esses objetos. Então é isso, pessoal. Essas são as características da prova que a gente viu. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos agora para a tarefa de número 3. Bom, essa tarefa, a tarefa de número 3, como a gente viu, uma das características da prova do Cieli é uma prova multinível, ou seja, a cada tarefa que vai passando o nível vai aumentando. Essa tarefa, por exemplo, é a tarefa nível B1, o nível do intermediário. Aqui você vai fazer de conta que está falando com alguém. Essa tarefa, ela não vai ter um áudio, como por exemplo, teve na tarefa número 1, você tinha que responder aquelas perguntas, escutava o áudio, acho que a gente já trabalhou isso aqui. A tarefa número 2, você tem duas fotografias que a gente acabou de ver, e essa tarefa, ela é um texto. E aí nesse texto, você vai ter que ler o texto e responder o que lhe pede, igual aquele viu aqueles tópicos da tarefa número 2. Mas, diferente da tarefa número 2, que sempre serão aquelas perguntas, sempre serão aqueles mesmos comandos, aqui a estrutura da tarefa é a mesma, só que os tópicos podem ser diferentes. Quando você entra no simulado, a primeira página da tarefa número 3 vai ser essa daqui. E aí você vai ter 30 segundos para escolher uma das duas situações. São situações da sua vida pessoal. Marcar o compromisso com alguém, você vai cancelar o compromisso. E aqui, lembrando, você vai ter um interlocutor, você vai estar falando com alguém. Então você vai ter aqui 30 segundos para escolher uma dessas duas situações. Quando você escolher uma dessas duas situações, a gravadora vai começar em até 20 segundos. E você vai ter 1 minuto e meio para responder esses tópicos que aqui estão, né? Aqui são 3 tópicos, mas dependendo da situação, isso vai mudar. Responder o seu tempo, vai aparecer outra tela ainda na tarefa número 3. Vão ser mais 2 textos, você vai ter igual 30 segundos para escolher um desses dois. Quando você escolher, você vai ler a situação e você vai ter mais 1 minuto e meio para falar sobre essa situação, que são 4 textos. Você vai ter 2 na primeira e 2 na segunda. Desses 4, você vai falar 2. Para cada texto, você terá até 1 minuto e 30. Normalmente você vai ter que se desculpar porque que isso não deu certo, você vai ter que justificar, você vai ter que propor outra coisa. Então essa é a característica da tarefa número 3. Sempre é treinar, ainda que não seja os mesmos comandos, mas a estrutura é a mesma. O comando vai depender da situação em que vai estar esse texto. Bom, pessoal, vamos agora para a tarefa de número 4. Essa tarefa já aumenta um pouco mais o nível, ela é nível B2.
2, tá? É o segundo nível do intermediário, que é o nível pedido por muitas universidades. Na verdade, a maioria pede o nível B2. Então, muita atenção nessa tarefa. Quando você estiver fazendo o simulado e também no dia da prova, as instruções vão ser as mesmas. Então, por exemplo, você entrou na tarefa número 4, como aqui está. Você vai ter 2 temas. Normalmente, esses são textos de jornais sobre ambientes educativos, político, um tema ambiental. Então, aqui é importante você estar acostumado a ter essa leitura de jornais. Então, nesse caso aqui, a reciclagem e os alimentos estrangeiros. Você vai ter só o título do tema e aí você vai escolher. Você vai ter 30 segundos para escolher entre um dos dois. Se você não escolher, o sistema escolhe por você. Então é melhor que você escolha. Quando você escolher, você vai para a seguinte página. Você vai ter o texto. Então aqui 2 comandos. São 2 coisas que essa tarefa vai pedir. Para você ler o texto e depois de 1 minuto vai vir a primeira pergunta, que é o texto junto com o áudio. Você vai ler, vai escutar e depois vai falar. Lê o texto. Você vai ter 1 minuto para escutar a primeira pergunta. Essa pergunta para esse texto simulado foi esse. Mucha gente opina que será muy difícil conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo cuando la industria y la mercadotecnia nos invitan a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? Agora você terá 20 segundos para gravar a sua resposta. A sua resposta é de até 1 minuto. Você usou esse tempo ou não, terminou a sua gravação, já vai em 20 segundos começar outra pergunta, como essa. En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? Respondeu essa pergunta, começa a seguinte pergunta. Vai ter um tempinho entre a sua resposta e a próxima pergunta, a terceira. Começou a terceira pergunta. ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? E você vai ter mais 1 minuto para responder. Ou seja, são 3 perguntas, são as suas respostas. Você vai expressar a sua opinião sobre o tema. Você vai falar o que você acha sobre o tema. E aqui você vai estudar estruturas como a mi parecer, a mi juízo, estruturas que vão dar a sua opinião, a sua valorização sobre aquele tema. Deixar muito claro a sua opinião sobre o tema, se focar onde eles querem. Então, gente, falar exatamente o que eles querem e estar ali atento às perguntas, tá bom? É isso, pessoal. Vamos agora para a última tarefa. Essa tarefa já é o nível avançado e vocês vão ver que a próxima tarefa tem tudo a ver com o texto que você escolheu na 4. Por exemplo, se aqui você escolheu o tema reciclagem, a outra tarefa vai aparecer esse mesmo tema e você vai ter que falar sobre ele. É bem parecido o que você vai ter que falar, só que o tempo de fala é maior. E daqueles 2 temas você vai escolher um. Na tarefa número 5, que é a tarefa do C1 nível avançado, você também vai falar sobre esse tema, mas aí não vai ter as perguntas, a estrutura da tarefa é outra, mas o texto é o mesmo que você escolheu nessa tarefa. Então vamos agora para a tarefa número 5. Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa última tarefa, a tarefa de número 5. Essa tarefa, como a gente já havia mencionado antes, ela tem a ver com a tarefa de número 4. Aquele tema que a gente viu na tarefa de número 4, ele será o mesmo na tarefa de número 5. Então vamos lá para a nossa página, lá, nosso simulado aqui. Vamos supor que você escolheu na tarefa de número 4 o tema reciclagem, e aqui vai aparecer na tarefa número 5 2 afirmações sobre o tema reciclagem, tá? Você vai ter 30 segundos para escolher uma das 2 afirmações. Daí você vai entrar na seguinte página, e na seguinte página você vai ter essa página aqui e 2 minutos para fazer as suas anotações. E aqui o bom dessa tarefa é que são as mesmas instruções. Lembra que a gente viu que na tarefa 2 eram as mesmas instruções? Aqui também são as mesmas instruções. Então aqui o que você vai ter que fazer? Apresentar a sua
posição sobre o tema. Você vai justificar a sua posição sobre o tema expondo argumentos. Você vai ter que exemplificar e ao final vai ter que concluir deixando clara a sua postura. Então aqui, lembrando, se você seguir esses comandos aqui, certo? Sua nota vai ser muito boa. E como a gente estava comentando nas tarefas anteriores, se você seguir os comandos da tarefa. E aqui essa tarefa, você tem 2 minutos para escrever as suas anotações, né, sobre esse tema que você vai treinar. E você vai ter um monólogo aberto. Aqui é só você. Na tarefa 4 a gente viu que tinha aquelas perguntas, né? Eram 3 minutos, mas eram 3 perguntas. Aqui não. São 2 minutos, um monólogo aberto sobre o tema e que você vai ter que deixar, como eu falei, muito claro a sua postura sobre o tema. E aqui é importante você trabalhar essas estruturas de apresentar a sua opinião. Isso me parece que, então você vai estar apresentando a sua opinião. Como eu falei, agora você vai ter que justificar a sua opinião expondo os argumentos antes de nada, e aí você justifica a sua opinião sobre esse assunto. E como eu já venho dizendo desde todas as tarefas, aqui é importante você unir os seus argumentos com os conectores, que esse é outro fator muito importante na sua avaliação. Imagina que isso aqui é um texto oral, ele vai estar coeso. Então aqui também, nessa coesão, ela vai estar entre todos esses aspectos aqui. Quando você apresentar, quando você justificar, quando você exemplificar e quando você concluir. Então sigam esses passos, treinem esses passos, estude os conectores em espanhol, os conectores de adversidades, os conectores de conclusão, para você unir essas ideias, tá? Deixando elas coesas, elas coerentes e sempre se centrando no foco da pergunta. E aqui, gente, é importante, como eu já venho falando anteriormente, você se centrar na resposta que se está pedindo. É importante a sua velocidade de fala. É importante que você não pause tanto. Até pode se corrigir ao longo da tarefa, mas como é um monólogo, procura não pensar demais. E como você já vai estar acostumado a responder esses tópicos, então você já vai ter uma familiaridade. Não na hora, mas imagina você ter que fazer um monólogo e descobrir o que você vai ter que falar na hora. Todas as outras tarefas é prática, até porque os comandos serão os mesmos. Tá? É exercitar a velocidade de fala, a fluidez, a coesão, responder os pontos que são pedidos nesses tópicos e eu tenho certeza que você fará uma ótima prova. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de apresentação, né, das características de cada tarefa, falando o nivelamento de cada tarefa, o que você deve fazer em cada tarefa. Os próximos vídeos vão ser as práticas de cada tarefa e eu também vou colocar as outras habilidades, escrita, o que é pedido na prova auditiva, o que é pedido na prova de compreensão leitora. Assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, que vocês deem like, que vocês compartilhem aquela pessoa que vai fazer a prova do CIEL, comenta, tá? O que você achou do vídeo, o que você quer também que eu fale sobre os outros vídeos. E é isso, pessoal, muito obrigado, espero que você faça uma excelente prova, né? Você que já conhece o CIEL e você que não conhece o CIEL, fica aí a oportunidade de você pesquisar mais sobre a prova, se quiser fazer perguntas sobre como é a prova, que mais coisas eu tenho que estudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!